ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa encher o nosso coração com o teu amor, Senhor. Precisamos, Pai, ser batizados no seu amor. Amém. Pedimos que o Senhor possa nos visitar, Pai, com a tua graça, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, mas pedimos que a sensibilidade, Senhor, ao Senhor possa aumentar, Senhor, nessa noite. Senhor, nós queremos tocar o teu coração nessa noite. Nós queremos tocar o teu coração, nós queremos declarar para o Senhor o quanto o Senhor é importante para nós, Pai. Nós queremos declarar, Pai, que o Senhor não olha para nossas fraquezas, e nós louvamos o teu nome por isso, Senhor, porque o Senhor nos amou antes que a gente te amasse, Senhor. E como o Senhor se importa para nós. Então, são palavras para declarar, Senhor, a gratidão que nós temos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor representa, Senhor, em nossas vidas. Esta noite nós queremos tocar ao teu coração, Pai, tocar, Pai, com o nosso amor também, Pai, dizer assim que nós somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Aleluia. Como o Senhor é importante para nós, Jesus Cristo. Senhor, como nós queremos tocar o teu coração e alegrar o teu coração também, Senhor. Ter uma caminhada que alegra, Senhor, o teu coração. Então nós pedimos que o Senhor possa continuar nos dando força. Pai, que a tua palavra se cumpra em nossas vidas, também que a gente possa ser atraídos com laços de amor, Senhor. Pedimos que o Senhor, Pai, possa nos atrair e nos levar, Pai, cada dia que passar a momentos de intimidade contigo, Senhor, que a gente possa viver nesse lugar de intimidade com o Senhor, ouvindo a tua doce voz, ouvindo a tua direção, Pai, sendo guardado por ti. Pai, porque a gente sabe que o Senhor guarda, Pai, aqueles que o Senhor ama, Senhor, aqueles que também se importam com o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor se importa com eles também, Senhor. Pai, nós queremos que, nesta noite, Pai, nós queremos exaltar o seu nome, glorificar o teu nome, Senhor. Nós queremos dizer o quanto o Senhor é lindo, Pai, tudo aquilo que o Senhor representa para nós, Senhor. Nós não temos palavra para agradecer porque o Senhor tem nos dado saúde, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado provisão, Pai. Porque o Senhor tem nos protegido, Senhor. Senhor, porque nós estamos, sabe, Senhor, caminhando com a igreja, Senhor. Pai, isso é tão importante, nós não estarmos sozinhos, não estarmos isolados, não estarmos separados, Senhor. Nem caminhando para o nosso próprio caminho, Senhor. E nós louvamos ao Senhor. Como eu sou grato ao Senhor pela igreja, Senhor. Pai, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor pela igreja do Senhor, por nós estarmos caminhando com os irmãos. Pai, tão importante que eles são para nós, quão importante eles são para a nossa casa, para a minha família. Então hoje, Pai, eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor por ter nos colocado, Senhor, com irmãos tão preciosos. Irmãos que amam o Senhor, Pai. Queremos agradecer também agora que o Senhor trouxe nosso irmão Cascaldi e sua esposa para caminhar conosco. Pai, que o Senhor possa nos usar, Pai, para edificar a vida do nosso irmão, Senhor. Que a gente possa estar sensível a tudo aquilo que ele precisa, Senhor. Que a gente possa, Pai, ser um com ele, Senhor. E não só com ele que está chegando agora, mas com os outros, Pai, que estão aqui ao nosso redor, que a gente tenha sensibilidade, Senhor, para estar com nossos irmãos, Pai. Que essa pandemia não nos afaste, Senhor. Pai, mas que a gente viva, Senhor, a igreja, Pai, do tempo de Atos, Pai. Senhor, que a gente possa viver o que está dizendo a tua palavra, como que a igreja deve caminhar, Pai, em transparência, em amor, Pai, em cumplicidade, Senhor. Pedimos que o Senhor possa derramar, Pai, sobre a igreja de Curitiba o teu amor, Senhor. Que essa seja a marca dessa igreja, Senhor. Que essa seja a marca dessa parte do corpo de Cristo aqui, Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, que a marca também seja sobre o servir, Senhor, que a nossa marca seja servir, seja amar, que a nossa marca seja curar, seja caminhar mais do que uma milha. Senhor, que a nossa marca, o nosso exemplo, para a gente viva aquilo que o Senhor deixou na tua palavra, Senhor. A gente quer viver, Pai, porque a gente deve exemplo de como o Senhor caminhou nessa terra. Então, Pai, que a gente possa caminhar, Pai, como o Senhor caminhou nessa terra. E que esse, Senhor, seja o nosso testemunho, Senhor. As nossas atitudes, Senhor, e se precisar que a gente use palavras, Pai. Então, nesta noite, nós só levantamos a nossa voz para dizer para o Senhor o quanto nós amamos o Senhor, Pai.
O Senhor é bem-vindo. Pedimos que essa reunião seja visitada pelo Senhor, Pai. Que haja cura no nosso meio nesta noite. Que haja libertação. Que os olhos se abram. Que as cadeias se quebrem nesta noite. Que os grilhões sejam despedaçados. Ah, Pai, que os nossos ouvidos, que a gente pare de escutar e que a gente ouça a palavra que tem sido pregada, Senhor, no nosso meio, Senhor. Essa é a minha oração nesta noite. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor. Nos desperta nesta noite, Pai. Nos desperta nesta noite, Pai. A área que cada um precisa, Senhor, ser chacoalhado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive essa semana. Eu estava dormindo e aí eu sonhei que a gente estava em algum lugar, parecia que tinham muitas pessoas, assim, eu não entendi muito bem se era um retiro ou alguma coisa assim que a gente estava. E eu lembro que eu estava saindo do local que a gente estava e minha mãe estava do meu lado. E quando a gente estava saindo, desceu uma luz na nossa frente e o Senhor começou a descer por essa luz. A gente viu o Senhor descendo e as nossas pernas não conseguiam aguentar de pé e a gente caiu no chão, todo mundo ajoelhado, porque a gente não conseguia aguentar a presença do Senhor na nossa frente. A gente não conseguia aguentar o tamanho da glória do Senhor na nossa frente. E eu queria ler uns versículos de Isaías 45, que diz assim: povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome, o que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. E eu fiquei imaginando o quanto é lindo, né? Eu, no meu sonho, consegui ver só o povo que estava ali junto com a gente, mas eu fico imaginando todas as autoridades daqui da terra, todas as pessoas que falavam que o Senhor não é real, se dobrando os joelhos para o Senhor e dizendo o quanto Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu quero trazer isso hoje para animar vocês, dizendo que a nossa caminhada muitas vezes é difícil, muitas vezes é muito complicado viver o Evangelho do Senhor, mas eu quero animar vocês dizendo que vai valer a pena um dia, porque o Senhor vai voltar e a gente vai poder passar a eternidade lá. Assim como o Jacema disse esses dias, é muito bom começar bem, mas terminar bem é muito melhor. Então, que isso anime o coração de vocês e que isso faça vocês levantarem e irem proclamar o Evangelho do Senhor para que muitas vidas conheçam a Ele e adorem a Ele, para a gente passar a eternidade junto quando Ele voltar. Amém. Amém. Na terra se prostrarão ante ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder. Senhor, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós.
se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder. Senhor, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina, Senhor, vem reinar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Hoje e para todo sempre, Pai. Vem ser o Rei, Senhor. Vem sentar no trono, Pai. Vem governar, Pai, as nossas vidas, Pai. Vem cuidar, Senhor, de cada área, Senhor, das nossas vidas, Pai. Ah, Deus, os nossos trabalhos, Deus, os nossos estudos, Pai. A nossa família, Senhor. As nossas amizades, Pai, tudo nós entregamos a Ti, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem reinar, Senhor, vem estabelecer o Teu reino em nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Nós te exaltamos, Pai, glorificamos o teu nome, Deus, porque o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda a nossa adoração, Pai. O Senhor é digno desse tempo, Deus, das nossas vidas, Pai. O Senhor é digno de todo joelho se dobre, Deus, diante de Ti, Pai. Recebe, Deus, recebe o nosso louvor, Pai. Recebe esse tempo, Deus, recebe a palavra, recebe as orações, Pai. Se estamos aqui é por causa do Senhor, ó Deus. E nós louvamos o Teu nome nessa noite, Pai. Aquieta, Senhor, os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Nos faz sensíveis à Tua voz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nada venha, Deus, nos distrair, Pai. Que nada, Pai, nada venha ocupar o Teu lugar, Pai, porque esse tempo é para o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Chora por ti. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Conhecendo o seu caráter, mergulhando em seu coração. É que você faz, olhando em suas mãos. Tudo que eu mais quero é estar no santo lugar, perto de ti. Tudo que eu mais quero é estar no santo lugar, perto de ti. Eu estou enfermo de amor, ando caído pela cidade, procurando você. Eu estou enfermo de amor, ando caído pela cidade, procurando você. Jesus, guardas me prendem, me amarram, me sufocam e me calam, e eu só penso em você. Guardas
prendem, me amarram, me sufocam e me calam, e eu só penso em você. Eu estou enfermo de amor, ando caído pela cidade, procurando você. Eu estou enfermo de amor, ando caído pela cidade, procurando você, Jesus. Boa noite, meus queridos. Deixa eu ver se está aberto o microfone também, né? Ficar um pouquinho mais perto de vocês aqui. Graça e paz sobre a vida de cada um de vocês. Uma alegria, né? Nós estarmos juntos mais uma vez. Já estou com saudade, né? Por mais que a gente esteja reunindo de forma virtual ainda, online, né? Na semana passada eu não estive junto com os irmãos, fui convidado a levar uma palavra para os irmãos de Maringá, que nós caminhamos um tempo com eles, então foi muito bom revê-los, rever a muitos, né? E conhecer a tantos outros, graças a Deus, lá tem se cumprido aquilo que o Enéas orou no início, né, da igreja de Atos, que a gente pudesse viver a igreja de Atos, e a cada dia o Senhor tem acrescentado vidas lá, e a igreja tem crescido para a glória de Deus. Graças a Deus por isso, né? Eu quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas à Liliane e ao Henrique, que estão aqui conosco nessa noite. Eu mandei o link antes. E sejam bem-vindos, queridos. São um casal precioso que mudaram há pouco de Cascavel para cá também, né? A Liliane, eu vou contar, tá, Liliane? Não vou entregar a tua idade nem a minha, mas eu fui professor da Escola Bíblica Dominical da Liliane, lá em Cascavel, no tempo que a gente começou a caminhar com o Senhor lá, isso em meados de 2000 e alguma coisa. E é uma alegria recebê-los aqui em Curitiba, e é uma alegria ter vocês conosco, tá? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. A nossa reunião aqui, os irmãos ficam bem à vontade, isso, né, estende para todos, né? O microfone, se você quiser falar, comentar alguma coisa, ler, ou repartir algo que o Senhor colocou, ou tem colocado no seu coração, você pode abrir o seu microfone e falar, tá bem? Essa é a regra nossa, tá bom, Liliane e Henrique? Bem-vindos mais uma vez. E antes de começar a falar também, eu queria pedir perdão para o Luiz Cascaldi, para a Cristina. Na semana passada, com essa correria de estar com os irmãos em Maringá, e o horário de reunião deles é semelhante ao nosso, às 19 horas, eu acabei esquecendo de mandar o link para vocês. Me perdoem, né? Quem repartiu a palavra com os irmãos foi o Braga. O Cascaldi está inscrito no canal, né? A gente postou depois no canal, mas me perdoem, tá, queridos? Agora a gente não vai mais correr esse risco, porque a gente colocou vocês no grupo. Então sejam bem-vindos. Eu não sei se todos lembram, mas o Luiz e a Cristina são os pais do Samuel, né? E sogro e sogra da Adriana. Então é um prazer tê-los aqui conosco, amados, né? Que Deus nos possa fazer sermos um e caminharmos juntos na edificação do corpo. Vocês são bem-vindos.
Alguns irmãos estão viajando, né, nessa noite. O Ivan e a Andrea eram para estar já de volta em Curitiba, mas a companhia aérea acabou cancelando o voo, então eles chegam ainda hoje à noite, próximo da meia-noite. Vou buscá-los depois no aeroporto. O Sandro e a Zenir estão para Cascavel, e a Maria Eduardo e o Enzo então, também estão em viagem. E tem mais alguém, Simone? O Braga. E o Braga e a Rita, na verdade, eles não estão conosco porque foram convidados também a repartir a palavra hoje com os irmãos lá de Parnaíba. Acho que alguns de vocês lembram, o Osley e a Wanda, que são os pastores, os presbíteros de lá, estiveram conosco há um tempo atrás, e agora convidaram o Braga, né, que conhece os irmãos lá, caminhava com alguns irmãos lá em Parnaíba para repartir a palavra. Então ele vai estar junto com os irmãos lá. E aí uma boa notícia, irmãos, é que todos sabem, né, houve uma alteração aí no decreto, o lockdown do estado cessou pelo governo do estado. Deixa eu só pedir uma licença para vocês. Gui, dá uma olhada para mim que não tá, o cabo do computador não está ligado aqui, senão daqui a pouco a gente fica sem bateria. E sendo assim, a gente acabou voltando pelo decreto municipal que liberava 30% da capacidade do local para reuniões. E, claro, como a gente não tem um local definido, deu certo, obrigado. Como a gente não tem um local definido, a gente tem feito essa conta em cima do número de pessoas que caminhamos juntos, né? Então, a princípio, o que a gente consegue voltar, graças a Deus, pelo favor do Senhor, é com os grupos Conexão, os grupos caseiros. Então, essa semana a gente já combinou, inclusive, para a gente voltar, e fiquei sabendo até que vai rolar um caldinho de mandioca, né? Longe de mim querer causar intriga nos outros grupos. Mas é muito bom a gente estar junto, né, amados? Como eu orei no início, não sei se todos estavam, né, nem o governo, nem ninguém pode fechar as portas da igreja. A igreja nunca fechou. E nunca vai fechar, porque quem abriu foi o Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. E eu sei que tem sido dias difíceis, né, da gente estar um pouquinho longe um do outro, principalmente aqueles que são de abraçar, de beijar, de estar junto. Mas, graças a Deus, que a gente consegue agora, então, a partir da semana seguinte, voltar e os grupos Conexão. E quem sabe daqui a pouquinho, baixa a poeira, a gente consegue também voltar como reunião da congregação, até porque a gente tem 2 batismos aí, né, da Manu, do Ivan, e também do Nicolas, do Glauco, que estão esperando ansiosos aí pelo batismo, né? Então, que o Senhor nos permita estar juntos para poder desfrutar da comunhão. Amém? Bem, queridos, nesses dias nós temos recebido muito da parte do Senhor através do Christian Romo, né? Para aqueles que não sabem, houve um encontro de pastores agora na semana passada, e nós tivemos uma palavra do Christian Romo, uma do Jorge Mitian e uma do Carlos Miraida, que inclusive estão disponíveis aí no grupo da igreja, para os irmãos assistirem. E depois dessa reunião, queridos, a gente tem conversado muito sobre a questão da manifestação dos dons no meio da igreja, né, dos dons que Deus nos deu. Então, falei da Liliane, né, da escola bíblica, mas logo que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, a gente testemunhava muito dos milagres, dos sinais, das maravilhas do Senhor, né? E aí, conversando com a Simone, eu conversei com o Enéas, estive conversando com o Braga também a respeito disso, e aí fica a pergunta, né, o que está acontecendo que a gente tem visto tão pouco agora isso, ao contrário do que a gente via muito anteriormente, né? Por acaso Deus mudou, né, do que era? É óbvio que não, né, amados? Nosso Deus era, e continua sendo eternamente o mesmo. E o Espírito Santo continua habitando em nós, né? Nós oramos aqui no início, Deus escolheu tabernacular, Deus escolheu morar em nós, fazer morada em nossos corações, e isso não mudou, queridos. O mesmo Deus que operava lá no início, quando eu falei, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é o mesmo Deus que opera hoje, os milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Por isso insisti para que a igreja pudesse participar da reunião do Miraida, já que foi compartilhado pelo YouTube ao vivo no dia, né? As outras 2, depois a gente mandou o link,
da gravação para os irmãos assistirem, e posso mandar para quem quiser, sem problema nenhum. Depois mando para a Liliane e para o Henrique também, que foi muito benção. Mas a gente conhecia o Miraida, a gente já teve algumas experiências no Senhor através da vida dele, de receber do Senhor através da vida dele. Então, por isso eu insisti para que os irmãos participassem. Mas o fato é que o Deus que operou lá atrás é o mesmo que operou quando a gente conheceu o Miraida e o mesmo que operou no sábado quando a gente assistiu a ministração. Irmãos, são incontáveis o número de testemunho de gente sendo curada, tocada, azeite brotando das mãos, pó de ouro das mãos. Eu até brinquei, falei para algum irmão essa semana, nem lembro exatamente para quem, que o Jamê mandou um e-mail para nós com a relação de todos os testemunhos que a gente teve. Não só aqui no Brasil, mas em vários lugares a gente teve, né? Peru, vários irmãos de fora, da própria Argentina, repartindo. E eu falei que o Jamê tinha acabado de mandar o e-mail e já estava desatualizado. Porque no grupo continuou e tem continuado a gente receber mensagem após mensagem do poder de Deus através desse tempo que a gente teve no sábado, onde Deus usou a vida do Miraida assim com graça, com poder e autoridade e operou nos mais diversos lugares. Então Deus não mudou, amados. E aí Deus me fez lembrar de um sonho que eu tive há quase 4 anos atrás. E o sonho era o seguinte: eu abri a porta da geladeira e aí tudo que eu encontrava dentro da geladeira estava estragado. Era queijo, era presunto, era fruto, tudo que eu ia pegar estava estragado dentro da geladeira. E aí eu acordei. E aí, eu não sei, claro, se a gente foi dormir com fome, né? Foi deitar com fome, você fica pensando o que tem na geladeira para comer, o que não acontece comigo, né, amor? Porque eu levanto e faço comida. Não foi o caso, então, na minha situação, mas eu acordei e tornei a dormir. E tornei a sonhar exatamente com a mesma coisa. Uma geladeira aberta, com coisas estragadas dentro. Era fruta, era queijo, era presunto, tudo que eu ia pegar estava estragado dentro da geladeira. E aí Deus falou assim para mim: tá vendo o que acontece quando falta cuidado com as coisas que eu dou? Estraga tudo. Foi essa frase que Deus falou para mim. E eu falo com convicção isso, queridos, porque eu tenho o hábito de anotar tudo que Deus fala comigo. Palavras que eu recebi, sonho. Eu tenho um arquivo que espero não perder, quero até passar ele com papel para não correr o risco, né? Para não confiar na tecnologia, mas que eu tenho absolutamente tudo, anotado tudo. Absolutamente tudo. Então, por isso que eu falo com tanta convicção. Deus falar isso para mim. Tá vendo o que acontece quando a pessoa não cuida daquilo que eu dou? Ela estraga completamente. E essa experiência me levou a ler um texto que é bem conhecido por nós nas Escrituras, e é o que eu gostaria de repartir com os irmãos e com a igreja nessa noite, e conversar um pouco com vocês. O texto é de Mateus, capítulo 25, capítulos 14 ao 30. É um texto bem conhecido, se você quiser e puder abrir. É um texto onde Jesus fala a respeito da parábola dos talentos, né? Ele é encontrado também em Lucas, capítulo 19, versículo 11 até o 27, mas eu gostaria de ler o de Mateus 25, 14 ao 30, que diz assim: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles, né? Uma prestação de contas. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse:
Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecias, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Versículo 26. Ao que lhe respondeu o Senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros, pelo menos com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali há choro e ranger de dentes. Então, logo depois do sonho, queridos, eu fui orar ao Senhor, tentar entender o que o Senhor estava querendo falar no meu coração. O sonho é uma das formas, né, assim como a Nath compartilhou, né, o sonho é uma das formas que Deus mais fala no meu coração. E aí, com base nesse texto, é óbvio que o Senhor não estava falando em relação à coisa da geladeira, que também é Ele que nos dá, que serve para o nosso sustento, para o alimento, e que também precisa ser cuidado para não estragar, né? Assim como as outras coisas. Mas o que Deus estava falando ao meu coração é a respeito dos dons. A palavra dons tem o mesmo sentido de presente, é uma dádiva de Deus. Deus dá, e presente a gente recebe de graça, ninguém paga por um presente. Você recebe de graça. Deus nos deu gratuitamente os seus dons. Então, Deus estava me falando que aquele sonho, ele estava querendo dizer que ele tem nos dado os dons, ele tem nos dado dons a cada um de nós, e que nós, sim, devemos cuidar, devemos zelar, para que quando houver necessidade, você e eu possamos alimentar alguém. Compreende? Compreende o paralelo? Assim como a comida, amados, nos sustenta fisicamente, né? Note que o dia que a gente faz jejum é uma luta, muitas vezes, para alguns de nós, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei quanto tempo você faz de jejum, mas é uma luta contra a carne, porque a nossa carne se enfraquece, e esse é o propósito mesmo do jejum, enfraquecer a carne, para que o espírito seja fortalecido. Mas, do mesmo modo, os dons que o Senhor nos deu servem também para alimentar aqueles que o Senhor tem colocado ao redor de nós, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Porque se a gente não usar, amados, assim como os alimentos na geladeira, a gente pode encontrar eles estragados ou sem utilidade. Né? Sabe-se lá, o alimento estragou, talvez porque eu não tenho aberto a geladeira por muito tempo. Né? E por mais que seja um espaço específico para conservação, existe também um prazo de validade, né? Os alimentos são perecíveis, as coisas que a gente põe são perecíveis e estragam. Ou porque eu abri, mas não valorizei. Ou porque eu abri, mas não valorizei, a Simone está contribuindo aqui, né? E deixei no cantinho lá da geladeira. Aí quando você vai abrir, né, o potinho lá, que quer que seja que você guardou, está estragado. E interessante que Paulo fala sobre isso, amados, no capítulo 14, falando à igreja de Corinto, no seu primeiro livro, no versículo 26, dizendo que o que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, ou quando vos reunis, ou quando vos juntais, algumas versões da Bíblia falam, né, a Ferreira de Almeida, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e aí ele termina dizendo assim, faça-se tudo para a edificação. Amados, os dons Deus nos deu para que a igreja seja edificada. E edificação, a gente está falando de uma construção, passo a passo, pedra por pedra,
uma do lado da outra, encostadinha, bem ajustada, né, como o texto fala. Mas o fato é que Deus nos deu. Deus nos deu. E é com essa perspectiva que todos nós recebemos algo da parte de Deus para repartir, que eu gostaria que você pensasse a respeito desse texto. Porque o texto fala de alguns pontos importantes que nos ensinam que o Senhor espera de nós e o que acontece quando nós somos negligentes com aquilo que nós recebemos da parte dele. E, queridos, todos recebemos. Né? Por menor que seja a coisa, você recebeu do Senhor. A gente falou dos dons, tem outro texto que a gente vai ler um pouquinho para frente, que vai falar a respeito disso, mas todos nós recebemos. E Paulo não fala assim, quando vos congregais, cada um terá salmos, cada um terá a doutrina, cada um terá a revelação. Ele fala no tempo presente, cada um tem. Né? E louvado seja Deus, porque o Glauco orou sobre isso, sobre o servo fiel, no início, né? Na primeira parte da oração dele. Ele compartilhou um texto de Eclesiastes, falando do tempo determinado para todas as coisas, debaixo do propósito de Deus. E eu fiquei maravilhado, falei, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque nós temos sido edificados pela oração dos irmãos, pelo compartilhar de um texto desse, por uma oração de quem quer que seja, queridos, por um testemunho que a Nath deu. Nós não podemos nos calar, amados. E o que nós falávamos esses dias é que talvez nós não temos visto tanto sinal, tanta maravilha, tanta cura, tanto milagre, como sendo o nosso Deus o mesmo, porque nós não temos exercitado os dons. Hoje ainda falava com Enéas rapidamente sobre isso, sobre os dons, sobre a manifestação dos dons. A igreja precisa disso, inclusive ele orou sobre isso. Amados, nós precisamos dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Me lembro o Tony, num retiro de famílias em Cascavel, aliás, de jovens em Cascavel, falando da experiência de que a gente nunca viu alguém que morreu ressuscitar, assim como a Bíblia diz. Ora, se a Bíblia diz, foi porque o Espírito Santo inspirou homens a escrever nas Escrituras. Nós cremos que isso aqui é palavra de Deus, que é a vontade de Deus para nós, e que a deixou através do Espírito Santo, levando homens a escrever para cada um de nós. E aí ele perguntou para os jovens e para todos que estávamos lá, quantas vezes você orou em um velório para que a pessoa pudesse ressuscitar? Como nós vamos exercitar os dons, amados? Como Deus vai nos usar como ferramentas, instrumentos nas mãos de Deus aqui nesse lugar, se nós não nos dispormos? Precisamos nos dispor, precisamos ter disponibilidade para que o Senhor opere através de nós. Sábado à noite, queridos, para quem não assistiu, e mais uma vez reforço, assistam as palavras que a gente repartiu, principalmente a do Carlos Miraida. Foi isso que Deus fez. Deus usou um homem com disposição e disponibilidade a 2.000 quilômetros quase da gente, aqui pelo menos de Curitiba, para orar e tocar as nossas vidas, tocar o nosso coração, houve um enchimento do Espírito Santo. Deus está aqui conosco, né? A palavra não fala que quando os 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele estaria? Assim como está aí na sua casa. O mesmo Espírito que opera aqui, opera aí na sua casa. O mesmo Deus que pode me curar aqui, pode curar você aí na sua casa. Creia nisso, amado. Creia nisso e exercite o dom que Deus te deu. Já está com você. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso adiante. Mas, de um modo geral, a parábola nos ensina que os servos devem ser fiéis, né, administradores daquilo que foi dado para eles pelo seu Senhor, até que ele volte. Porque haverá uma prestação de contas, amados. Por acaso, essa passagem, é claro que aqui a gente está falando de dinheiro, ele cita dinheiro ali, os talentos são, de fato, dinheiro, mas se assemelha muito à nossa caminhada com o Senhor, amados. Haverá um dia que nós sentaremos diante do nosso Senhor e prestaremos conta a Ele, quer você queira ou não, de tudo aquilo que Ele nos deu para administrar, como fiéis dispenseiros. Nós já cansamos de falar para os irmãos, brincamos até com os irmãos de Cascavel, puxa, nós vamos lá para Curitiba, vamos ficar na casa de vocês. Eu falei, amados,
Se a gente não tiver, a gente deixa a chave da porta debaixo do vaso de flor, ou do tapete, é só pegar. Louvado seja Deus por esse lugar, amados, assim como a casa de cada um de nós. Mas isso aqui não é para nós, amados. Se não for para servir, não adianta. E eu estou falando da casa aqui, mas é tudo. É a casa, é o carro, é tudo que o Senhor nos deu, é para servir. Senão não faz sentido, amados. Não faz sentido. Então, o que o Senhor espera de nós é que sejamos fiéis administradores daquilo que Ele nos deu, até que nós possamos prestar conta para Ele, daquilo que nós recebemos. E o interessante é que, se a gente olhar para o texto que a gente leu de Mateus 25, o que determinou a entrada deles no gozo do Senhor, ou seja, na alegria do Senhor, nas bodas do Cordeiro, como a nossa caminhada, foi a forma com que eles administraram aquilo que eles receberam do Senhor. E é interessante que esse texto está bem pertinho, você sabe muito bem, melhor que eu, que ele está do lado do texto da parábola das 10 virgens. Porque ele tem exatamente essa conotação, amados. Deus nos deu. Deus deu os talentos para cada um deles. E a forma como cada um administrou fez com que eles entrassem no gozo do seu Senhor ou não. Assim como as virgens também, aquelas que levaram azeite a mais para repor as suas lâmpadas, entraram nas bodas do Cordeiro. Mulheres sábias, enquanto as nécias, as loucas, as imprudentes não levaram, e o Senhor fechou a porta para elas, dizendo que nem sequer as conhecia. Então faz a gente pensar, amados, o que eu tenho recebido? Eu tenho sido fiel porque eu tenho recebido, porque um dia eu vou prestar conta disso. E se eu tenho sido fiel, será que a fidelidade que eu tenho tido com o que eu recebi vai determinar que eu entre no gozo do meu Senhor, como ele fala para aquele que recebeu 5 ou para quem recebeu 2 talentos? Ou eu tenho sido como aquele que recebeu apenas 1 e enterrou? Note que no final do texto, aquele que recebeu 1 foi tirado dele, foi dado ao que tinha 10, ao que tinha mais. Porque aquele que é fiel no pouco será colocado muito. Né? E aí foi acrescentado esse 1 a mais para aquele que tinha 10, porque ele foi fiel. A gente já falou isso em outro momento, amados, porque a dispensa de Deus é algo que não funciona na nossa matemática. Não adianta, você pode bater conta o quanto você quiser, pode ser o melhor matemático da face da Terra. É uma dispensa que quanto mais você tira, mais ela está cheia. É assim que funciona a matemática de Deus. Porque nosso coração não pode estar nessas coisas, amados. Nosso coração tem que estar na fidelidade nossa para com aquilo que Deus nos deu. Então, tem alguns princípios que eu gostaria de repartir com você. O primeiro deles é que existem diferentes dons e Deus dá conforme a capacidade de cada um. Com base ainda no texto de Mateus 25. Note que cada servo recebeu uma quantia diferente de talentos. E a palavra nos revela que essa quantia que foi dada para cada um foi dada conforme a capacidade de cada um. E é óbvio, né? Se a gente está falando que Deus deu para cada um conforme a capacidade de cada um, está falando que o Senhor daqueles servos os conhecia. Porque sabia quem tinha capacidade para administrar 5, 2, 1. E por isso distribuiu. Já pensou se fosse ao contrário? Os servos fiéis fosse o que recebesse 1, e claro, a gente não está falando de quantidade, mas o Senhor desse 5 talentos para aquele que enterrou, ele teria enterrado os 5 também. Então o Senhor conhecia, ele dá de forma diferente e dá conforme a capacidade de cada um. Então não espere, querido, receber a mesma coisa ou ficar enciumado porque alguém, um irmão que está do teu lado, recebeu alguma coisa que você também queria. Deus dá conforme Ele apraz, conforme a sua vontade. É Ele quem dá. E o texto não fala, mas o Senhor já conhecia, né? Nessa caminhada com Ele, com o Senhor, foi o que determinou o que cada um receberia, amados. Então, quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, quanto mais sendo fiéis com aquilo que recebemos do Senhor, mais Ele nos conhecerá e mais confiará a nós. O fiel no pouco será acrescentado ainda mais. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 11, eu gostaria que você abrisse comigo.
que aqui está aquele texto que a gente falou dos dons, né? Eu havia falado no início dos dons. Capítulo 12 de Coríntios, Paulo fala a igrejas a respeito dos dons. Minha Bíblia está até com a folha solta, né? Mas já diz assim o texto. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Lembra da edificação? Deus manifesta o seu Espírito a cada um para o que for útil. E pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, e termina o versículo 11 dizendo, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, como lhe apraz, como quer. Quem distribui, amados, é o Espírito Santo. Né? E eu estava pensando sobre isso, né? Porque o Espírito Santo habita em nós e ele é santo. Ele é o Espírito, mas ele é santo. E, amados, onde há escuridão, não há luz. Nós só falamos a respeito disso, né? Nós precisamos deixar a luz de Cristo entrar. Não há comunhão entre trevas e luz. Então, se o Espírito habita em nós, nós somos todos luz. E é ele que nos enche. Então, por isso que Deus nos fez um só povo. Nós nos completamos. Cada um tem uma parte para contribuir. Eu brinco com os irmãos, amados. Por muitos anos eu falo isso. E é uma verdade que eu gostaria que você gravasse no seu coração. A igreja de Jesus Cristo não tem falta de nada. Queridos, Deus não faz as coisas pela metade. Deus é pleno, Deus é completo. Ele não derramou uma parte do seu Espírito Santo em Pentecoste. Deus se derramou sobre nós. Deus nos encheu. Deus habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em nós. E nós temos a totalidade quando nós estamos juntos. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus, quando ora ao Pai, fala para que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um, para que o mundo creia. Amados, como é que o mundo vai crer se nós formos totalmente divididos, totalmente separados? Como nós vamos ser íntegros ou inteiros se nós somos divididos? Se eu preciso de você dentro daquilo que Deus te deu como dom, e você precisa de mim, compreende? Por que o Senhor nos fez um só corpo? É justamente por causa disso, amados, porque nós nos completamos, porque nós não temos falta de nada quando nós estamos juntos, e Deus nos dá para que isso seja útil, para que seja edificada a igreja, para que a igreja cresça em graça, em sabedoria. Olha a igreja de Atos que o Enéas citou, Atos 2, 42, 46, e todos os dias, né, acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, caíram na graça do povo. Por quê? Porque eles eram um, porque era um só coração, uma só mente, um só propósito. Amém? Então, grave isso no teu coração, amados. A igreja de Jesus não tem falta de nada. O que nós temos, queridos, são pessoas que fecham as suas dispensas, que passam uma corrente, passam um cadeado, e não dão aquilo que receberam do Senhor. E receberam. Então, Deus falou muito forte no meu coração enquanto eu orava. E o fato de que a igreja muitas vezes é pobre, se os irmãos lembrarem a respeito da ceia do Senhor, quando Paulo adverte os irmãos em Coríntios capítulo 11, um pouquinho antes ali, né, o capítulo 11, fala a respeito da ceia, e 12 sobre os dons, né? No 11, no finalzinho do 11, ele fala, por isso, por não discernir o corpo, existe entre vós muitos fracos, doentes e aqueles que estão adormecidos na fé, porque não discerniram o corpo. Ele fala isso, amados, porque
cada um comia na ceia, que era a refeição que eles tinham juntos, a celebração da ceia, em memória do Senhor. Depois de tudo aquilo que eles aprenderam do Senhor, os irmãos, cada um chegava e comia aquilo que queria. Bebia aquilo que queria. E aí, amados, que tipo de unidade é essa? Onde cada um pensa somente em si? Por esta razão, Paulo adverte os irmãos, falando, olha, nisso eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem é só para pior, não é para melhor. Paulo nunca passa a mão na cabeça de ninguém, né? A gente está estudando Gálatas e vê muito bem isso. Vocês só se reúnem para pior, porque cada um chega, vai comer a sua parte, eu estando com a minha barriga cheia, o outro não importa. E não é isso, amados. Aí ele termina dizendo que a igreja é fraca, doente ou adormecida, porque não tem discernimento do que é o corpo de Cristo. Então, amados, se Deus me deu, é para me desfrutar? É claro que é para me desfrutar. Deus me deu. Mas é para que a igreja seja abençoada. Só que sabe qual que é o problema, amados? Para a igreja ser abençoada, eu preciso sair da minha zona de conforto, preciso sair dessa poltroninha de balanço aqui confortável, em dias de chuva, em madrugada, ou quando necessário for, para poder dar aquilo que eu recebi. E aí, às vezes, pega. Então, eu queria animar o teu coração, sabe, querido? Queria animar o teu coração e rogo ao Espírito Santo para que revele ao teu e ao meu coração aquilo que ele tem nos dado para repartir. Para que ninguém tenha falta de nada. Era a igreja de Coríntios, a gente volta para Coríntios. Não havia falta de nada para ninguém, porque era tudo comum para todo mundo. A igreja de Atos. Eu falei errado? A igreja de Atos, irmãos, não é a igreja de Coríntios, não. A igreja de Coríntios era só se reunir para pior, né? A briga aqui. Então, se existe algo que a gente precisa exercitar no nosso meio, é aquilo que nós recebemos do Senhor, nos dispondo. Não tem outra forma, queridos. Lembra que eu falei do Tony, falando a respeito de orar para aquele que havia morrido ressuscitar? Isso é exercitar, amado. Se a gente não exercitar, não vai. Não vai. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e orarmos pelos outros, e impor as mãos, em profetizar. Queridos, se vai acontecer algo ou não, está nas mãos do Senhor, mas nós estamos exercitando. Olha quanto nós oramos pela vida do Michel. Queridos, esse é o anseio do meu coração, assim como do Glauco, do Enéas, de toda a igreja que está orando nesses dias. Mas, queridos, tudo isso está sujeito à vontade do nosso Deus. Ele é soberano e sabe de todas as coisas. E eu creio, sinceramente, amados, que essa enfermidade é para a glória de Deus. Em algum momento o Senhor há de tocar na vida dele. E muitos já têm testemunhado dos livramentos, milagres que Deus tem operado na vida dele. Assim como tantos outros, queridos. Olha o Adelar que nós oramos, com câncer de próstata em 96, fez todo o procedimento. Agora está com dois tumores, um na costela, um na cervical. Amados, está nas mãos do Senhor. Ele sabe. Agora nós não podemos parar de exercitar, de dispor, de nos dispormos a entregar aquilo que nós recebemos. Senão ninguém vai ficar sem. Ninguém vai receber absolutamente nada. Concorda comigo? Tem um preço, mas tem que ter uma disposição, uma disponibilidade da nossa parte. Segundo ponto que eu queria abordar é que Deus tem pressa. Então vamos usar de forma diligente aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor tem pressa, amados. O tempo tem sido abreviado, os dias são maus. A gente conhece muito bem os textos das Escrituras que revelam a volta do Senhor. Assim como a Nath testemunhou a respeito daquilo que ela sonhou, que Deus, eu creio que Deus deu para ela como um sonho. Amados, esse dia vai chegar. E o Senhor tem pressa. Quantos estão perdidos aí fora? Quantos estão perdidos e carecem receber do amor do Senhor? Mateus 25, do 16 ao 18. Vou reler novamente o texto de referência texto básico que a gente está trabalhando. O que receberam 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5.
Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Note o versículo 16, o que recebera 5 foi o quê? Imediatamente. Imediatamente. Ele não sabia quando o Senhor ia voltar. Assim como eu e você não sabemos quando o Senhor voltará. Mas ele trabalhou imediatamente e de forma diligente. O Senhor tem pressa, amados. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Mas eu, assim como eu creio, você também, espero que o Senhor nos encontre com as lâmpadas acesas e com azeite suficiente para repor as lâmpadas, até a vinda do noivo. Ai de nós se assim não for. Né? Se formos negligentes, 5 virgens foram diligentes, 5 negligentes. Então o que o Senhor espera de nós é diligência. E diligência fala de falar correto e fazer completamente alguma coisa. Né? Não é fazer errado e completamente, ou correto e incompletamente. Mas é de fazer correto e de forma completa. O Jamê brinca, eu já falei isso várias vezes para os irmãos, que nós somos um povo de muitos começos e poucos fins. A gente começa muita coisa e para no meio do caminho, a gente não persevera. Mas o que o Senhor requer de nós, com aquilo que Ele confiou a nós, é de que sejamos diligentes. Que utilizemos com graça, com sabedoria, né, nos dispondo, e que façamos completamente nessa carreira que o Senhor nos propôs até a sua vinda. Então, cada um, amados, o texto fala que prestará contas ao Senhor daquilo que recebeu, mas por amor ao Senhor, à igreja, e nós precisamos ser suporte para que isso não... Vou usar o exemplo da geladeira, amados, para que isso não venha estragar, para que o armário não fique tanto tempo fechado e a gente não encontre mais nada lá, nada que possa ser útil. Deus nos deu para ser útil. E a matemática dele, como já falei, frisando mais uma vez, é totalmente diferente da nossa, né? E algo que é relevante também, queridos, é que a maneira como nós administramos é que vai determinar se nós entraremos na alegria, no gozo do nosso Senhor. Então, seja diligente, cuide, zele por aquilo que Deus deu. Use. O Espírito Santo te deu para usar. Né? Quando a palavra fala os dons do Espírito, não é os dons do Alessandro, é os dons que estão com o Alessandro, mas os dons são do Espírito. É dele, é ele que deu. Então, aqueles servos que multiplicaram o que receberam foram chamados de servos bons, fiéis, e foram convidados para entrar na alegria do Senhor. Mas o servo que enterrou o que havia recebido, foi chamado de mau, negligente, preguiçoso, inútil, foi lançado nas trevas, e o versículo termina dizendo que é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Ele tentou até dar uma desculpa, né, para o Senhor, dizendo que conhecia o Senhor, que o Senhor era duro, mas não justificou, né, amados? Porque, de certo modo, ele enterrou e o Senhor esperava que ele tivesse, da mesma maneira com que os outros, trabalhado diligentemente, ou saído imediatamente trabalhar, ao ponto do Senhor falou, se pelo menos você tivesse entregue aos banqueiros, um pequeno juro eu receberia, mas nem isso você fez. E isso foi tirado dele. 1 Coríntios ainda, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, e que cada um seja encontrado fiel. Amados, dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, aquele que administra o celeiro, aquele que tem a chave, né, da porta do celeiro, aquele que concede, aquele que distribui conforme a necessidade da igreja, dos irmãos. E, amados, nós somos esses fiéis dispenseiros que o Senhor fala aqui no texto, né? Para que sempre que houver uma necessidade, uma demanda, nós possamos abrir a dispensa e entregar aquilo que nós recebemos do Senhor. Então, quando ele fala de fidelidade, ele fala de sermos fiéis no cuidado daquilo que nós temos na dispensa, fiéis em distribuir conforme a necessidade a cada um, conforme aquilo que nós temos,
E, amados, é impressionante, à medida que a gente exercita isso, à medida que a gente dá, quando a gente entrega alguma coisa, a gente vira para a despensa para pegar mais outra coisa para dispensar, a despensa está mais cheia do que quando eu dispensei na primeira vez. Deus acrescenta, amados, Deus acrescenta. Então, penso que, diante do que Deus está falando, nós temos que ter as nossas atitudes, assim como esses servos que receberam tanto 5 quanto 2 talentos, de imediatamente trabalhar com o que nós recebemos, de imediatamente distribuir aquilo que nós recebemos para que esses recursos, né, esse dom, esse presente, essa dádiva, seja multiplicada em nós, e muito mais a noiva seja edificada, abençoada, né? E é como eu falei antes, isso não é só para mim, mas é para o corpo, é discernindo o corpo, tendo clareza do que é o corpo. E interessante que a palavra, quando fala a respeito do corpo, ela fala que quando um membro do corpo sofre, o corpo todo padece, né? Eu estou aqui com a minha mãe e meu pai nos visitando, a Simone orou também no começo por eles, e ela tem tido dores muito fortes no seu pé, no calcanhar. E é claro que todo o corpo padece, porque é exatamente o que o versículo diz, porque você acaba querendo fazer um movimento compensatório na outra perna, aí já dói as costas. Entende, amados, o que a palavra está dizendo? É exatamente isso. Quem já machucou, quem cortou um dedinho, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? O corpo todo sente, parece que você bate só aquele membro que está doído ainda, sempre, né? Que está machucado. É exatamente isso que a palavra fala. Então, que a gente possa, de fato, discernir o corpo, para que entre nós não haja nenhum fraco, nenhum doente, e nenhum adormecido, como Enéas orou, a respeito de despertar do Senhor sobre a vida da igreja, sobre os que estão adormecidos, né, sobre os que estão anestesiados. Eu sei que tem sido um tempo difícil para todos nós, mas o Senhor é conosco, amados. O Senhor é conosco. Né? Ainda que a gente esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. E o Senhor é fiel, amados, para nos sustentar, para nos suportar, para animar o nosso coração. Então confiemos nele. Ele está no controle de todas as coisas. E aí eu gostaria só de finalizar trazendo um pensamento, porque o fato é que Deus deu para cada um de nós. Então todos nós temos. Tem um texto de Coríntios, capítulo 14, verso 26, né? Que é aquele texto que nós lemos há pouco, que quando vos reunis, cada um tem. Então, Deus deu para cada um de nós, e isso é fato. Todos nós temos. Então, sendo assim que nós temos, eu creio que nós temos 2 situações que nós precisamos ponderar. A primeira delas é saber o que tem nas nossas dispensas. Né, para que quando a necessidade chegar, bater a nossa porta, a gente saiba falar assim, poxa, essa necessidade eu posso atender, porque a minha dispensa está cheia disso que eu recebi do Senhor. Então o primeiro ponto é esse, amados, saber o que tem na minha dispensa. E se há algo, amados, que ainda não está claro, né, no seu coração, ou no meu coração, nós precisamos buscar em Deus o que de fato Ele tem nos dado a cada um de nós, para que o corpo seja edificado e o meu celeiro se encha cada vez mais. Vai ser bênção para mim como dispenseiro, porque a palavra fala, né, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, quando eu dou, eu sou bem-aventurado, eu sou abençoado. E para quem recebe, como sendo resposta de Deus, evitará uma sobrecarga no corpo, né? Porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Alguém da igreja está doente. Vamos deixar então que o pastor vai lá visitar. Eu não estou falando aqui, amados, que o pastor não está para cuidar das ovelhas. Não é isso. Né? Eximir da responsabilidade, do cuidado, do zelo, do rebanho. Não é isso. Né? Mas eu estou falando, amados, que a gente não pode achar que essa é só uma responsabilidade de alguém. Essa é uma responsabilidade minha, sua, de cada um de nós. E se o dom de cura que Deus quer liberar sobre a vida de alguém que está enfermo está na sua dispensa e não na minha? Aí vou eu lá como pastor, claro, vai ser bênção, vou orar, não estou falando que não
Não deve ser... Usar. Oi? E que Deus não pode usar. E que Deus não pode usar, claro. Eu estou me dispondo, né? E não estou falando que isso vai deixar de ser feito, amado. Sempre que houver necessidade, né, a gente vai estar indo. Né? Foi para isso que Deus nos chamou. Mas, amados, Deus tem dado a cada um de nós. Lembra que eu falei de sair do nosso conforto, da nossa casa? Em dias frios, de chuva, ou de ensolarado? Né? E olha lá ainda, amados, na comodidade dos nossos carros, a gente chega no carro, entra dentro do carro, vai dirigindo tranquilo. Percebe? Às vezes falta movimento para a igreja, amados, para que os dons sejam manifestos. E eu volto lá atrás do que eu falei do início. Né, de que quando a gente entregou nossa vida para o Senhor, a gente via muitos sinais, maravilhas, curas, libertações, amados, muitas libertações. Cansamos de presenciar libertações. Mas havia disposição no coração da igreja. Sabe, eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém, estou falando que é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos deixar de nos esconder atrás da igreja, instituição, no sentido plural da palavra. Porque igreja somos todos nós. Mas sou eu também, sozinho. Eu sou a igreja. Sozinho você é a igreja. Nós somos a igreja. Então a gente precisa assumir esse papel e se dispor. Porque Deus vai manifestar, amados. Deus quer manifestar. Deus decidiu, como nós oramos e falamos no início, habitar, tabernacular conosco. Deus habita em mim e em você. Nós somos as mãos, os pés, o movimento do Senhor aqui nesse lugar. É claro que Ele faz do jeito que Ele quiser, amado. Se Ele quiser não nos usar, Ele faz do jeito dele. Ele é Deus, é soberano sobre todas as coisas. Mas Ele decidiu nos envolver, amados. Olha para o episódio de Lázaro, agora que me veio à memória. Né? Aquele choro todo, porque Lázaro já estava morto há alguns dias. Acaso Jesus não poderia ter soprado e a pedra rolado do lugar, ou dinamitado a pedra, explodido a pedra com o poder da sua palavra e ordenado que Lázaro saísse lá de dentro? É óbvio que Jesus poderia ter feito isso, amados. Mas o que ele pede para fazer? Vão lá e removam a pedra. Não envolveu a igreja? As mãos e os pés do Senhor foram lá e removeram a pedra. Aí chama Lázaro para fora. Lázaro vem para fora. Mais uma vez o Senhor fala assim, tire as ataduras dele. Mais uma vez a igreja, as mãos e os pés do Senhor sendo envolvidas para que a obra do Senhor fosse completa. Amados, Deus nos chamou para isso, queridos. Não nos chamou para a gente ficar acomodados, sentados, né, participando de reuniões. É bênção quando a gente está junto. É bênção. Deus quer manifestar os seus dons, mas Deus nos quer lá fora também. A igreja é a igreja em movimento. Não pode estar parada, né? Aliás, a palavra do Christian Home, que foi a primeira, que eu aconselho você a assistir as 3, mas do Christian Home fala sobre isso, sobre a igreja do lado de fora. Compreende, queridos? Deus nos chamou para que nós possamos ser instrumento nas mãos dele. E não foi a mim, foi a todos nós, cada um de nós. Cada um de nós. Então esse era um ponto que eu gostaria de frisar muito, para a gente ser igreja no sentido singular da palavra. Eu, igreja. Tem um enfermo, eu, igreja, vou orar. Né? Tem alguém precisando orar por trabalho, eu, igreja, vou orar. E reforço aqui mais uma vez um desafio que eu fiz para a igreja. Amados, agora nós voltamos aos grupos conexão. Mas o que eu incentivei e desafiei a igreja para que a gente estabeleça vínculos, amados. A gente pode se ligar, a gente pode conversar, a gente pode ir na casa do outro, respeitando a fé, os limites de cada um dos irmãos, mas nós temos liberdade, amados. Nós precisamos estabelecer esses vínculos. É onde Deus opera, assim como Lázaro, das ataduras, da pedra, e tantos outros exemplos que a gente pode usar, amados. Então, que nos levantemos, né, não nos escorando nisso, mas sendo igreja no sentido singular da palavra e entendendo de Deus aquilo que Ele nos deu. Se isso não é claro, é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, é a gente busque no Senhor, para que haja clareza, e quando a necessidade bater a minha porta, eu saiba o que eu tenho
para dispensar. Amém? Segundo ponto, se nós temos clareza do que recebemos, a pergunta é, nós estamos sendo diligentes ou negligentes com o que nós recebemos? E aqui a gente volta ao sentido singular da palavra igreja, a disposição, a disponibilidade, né, ao levantar e sair do seu lugar. Se nós sabemos o que tem na dispensa, quando houve a necessidade, por que nós não dispensamos? O que é que tem impedido de dispensar? Então, nós não devemos pensar, queridos, que qualquer manifestação nossa para com a noiva, por menor que seja, amados, um abraço, um beijo, um aperto de mão, uma ligação, o que quer que seja, amados, não pode ser usado por Deus para abençoar e para tocar a vida de alguém. Queridos, quantas vezes, olha, incontáveis vezes eu fui abençoado só de receber um abraço. Sabe aquele abraço apertado que a pessoa te dá e não te larga mais? E não precisa falar uma palavra. Eu brinco com Israel, que a Liliane e o Henrique conhecem, moravam no mesmo condomínio lá, né? Que o Israel, eu tenho saudade dos abraços do Israel. E tenho mesmo, amados. Porque Israel, quando a gente se encontra depois de muito tempo, ele vem, me abraça e encosta o peito dele, a cabeça dele aqui no meu peito, e fica ali agarrado ali 1 minuto, 2, não fala uma palavra, amados. E nem precisa. Porque eu vejo o mover de Deus assim, sabe, o amor que Deus colocou um pela vida do outro. E isso pode acontecer num abraço, pode acontecer num aperto de mão, pode acontecer numa ligação. Não limite Deus, amados. Não põe em Deus os seus limites. Não coloquemos em Deus os nossos limites. Sabe? Essa palavra do Carlos Miraida, quando a gente ficou sabendo que era ele, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, nos leve a uma experiência com o Teu Espírito Santo. Leve a igreja a experimentar isso. Sabe por quê, amados? Porque assim, no mundo corporativo a gente tem N reuniões todo dia, o dia todo. Se você está trabalhando em home office, sabe tanto quanto eu, né? O Samuel, que o Diego também está correndo bastante, o Sandro e tantos irmãos, vários irmãos têm trabalhado, né? O Leonardo também. Amados, aí quando a gente vai para uma ministração online, quer seja no YouTube, quer seja uma transmissão como a gente está fazendo agora pelo Google Meet, qualquer que seja a ferramenta, parece que a gente está tão cheio já de reunião que a gente senta e fala assim, puxa, será que demora para acabar? Sabe, a gente já senta olhando para o relógio. E aí, sabe, amados, o meu clamor ao Senhor foi esse. Falei, Senhor, nos leva uma experiência com o Teu Espírito Santo para que a igreja veja. Igreja eu também, amados, no sentido singular. Para que eu possa ver o Teu poder aqui, Pai. Mesmo quando nós não estamos no... Amados, encontro de pastores, eu já fui em encontro de pastores que tem 900 pessoas. E aí, dessa vez, nós estamos sentados dentro de casa. Cada um na frente do seu computador. Não parece que é uma frieza nisso? Não parece que é algo muito impessoal? Mas, queridos, quem assistiu, viu o que Deus fez. Deus operou milagres. Eu já falei sobre isso aqui na reunião nesse tempo, amados. Deus faz como quer e quando quer. Não coloque em Deus os seus limites. Não coloquemos em Deus os nossos limites. Deixa Deus fazer, amados. Vamos confiar. Vamos nos dispor. Eu fico lembrando, às vezes, dos irmãos da África que andam 1 dia, 2 dias para participar de uma reunião de culto e as palavras lá, amados, se for menos de 4 horas de ministração, o Braga já foi para lá, sabe muito bem disso, que está aqui com a gente, entrou depois. Sabe muito bem disso, os irmãos falam, puxa, mas eu andei 2 dias, não sei quantos quilômetros a pé para vir aqui para escutar uma palavra de 40 minutos. Mas lá é 4 horas, 5 horas, 6 horas. E eles não piscam o olho, termina a reunião, o cara volta para casa. Já mandei vídeos dos irmãos adorando lá ao Senhor. Que manifestação é essa, amados? Sabe, a gente precisa, como igreja, de fato, despertar, porque Deus tem dado, amados. Deus tem sido gracioso. Deus tem sido misericordioso. O mesmo Deus que operava os milagres, sinais, maravilhas e prodígios que estão cheios na palavra de Deus,
é o Deus que opera nos dias de hoje. Nada mudou, amados. E se nós não temos visto, há um grande risco de que nós sim tenhamos mudado para com Deus. Mas ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E eu estou certo, amados, que no coração de Deus há um desejo muito grande de que tudo isso volte a acontecer de novo, ou numa proporção infinitamente maior. Quando a gente vê algumas coisas acontecendo, como a gente presenciou nessa ministração que eu falei para você, a gente tem visto homens de Deus que têm pago um preço de oração horas por dia, de intimidade, de quarto, de tempo no secreto, de jejum, de consagração. Como Deus não usará, amados? Então, quero trazer essa palavra, amados, assim, não com peso para o seu coração, para o meu coração, porque toda vez que eu lembro desse sonho, eu fico com o coração apertado. Porque eu sei que Deus me deu. Assim como eu sei que Deus deu para você. Agora, se nós não temos visto, há um risco muito grande de nós não termos exercitado ou colocado em prática imediatamente como aqueles 2 jovens lá fizeram, com seus 5 e 2 talentos. Deus tem colocado talentos nas minhas e nas suas mãos. Que nós sejamos fiéis dispenseiros do Senhor, não colocando os nossos limites nele, mas confiando, tendo fé, avançando, dando um passo, orando para que o morto ressuscite, para que o enfermo seja sarado, e deixemos isso nas mãos do Senhor, para que a vontade dele seja estabelecida e o nome dele seja glorificado em todas as coisas. Então, quero animar o teu coração nessa noite, para que, como igreja, nós busquemos a face do Pai e possamos compreender dele aquilo que ele tem nos entregue e onde ele quer que nós usemos. O que nós temos é dele e ele quer usar conforme a vontade dele. Amém? Através da vida da igreja. Então, gostaria de repartir essa palavra com o teu coração. Não sei se alguém tem algo para compartilhar, para comentar. Eu vi que o Cascaldi escreveu ali rapidamente no cantinho, dizendo que ele está transcrevendo a palavra, né, do Christian Romo, do Imitian. Em breve também estará disponível. Amados, não percam essa oportunidade, amados. Olha, tem gente que vem de vários lugares do mundo para estar junto no encontro de pastores, né, para receber do Senhor através da vida desses homens, né, com a graça de Deus, com o favor de Deus, e a gente tem o privilégio de ter ela numa tela de celular, na frente da nossa televisão, no nosso computador. Então, não deixe de assistir, e eu peço ao Espírito Santo que, assim como ele tocou no meu coração com essas palavras, ele possa tocar no seu e a gente possa avançar como igreja. Amém? Amém. Então, Deus abençoe a todos. Eu vou desligar aqui para a gente ter um tempo de comunhão. Quase desliguei o lugar errado.